Estamos de volta para o terceiro bloco do Gazeta Entrevista desta sexta-feira, programa ao vivo agora, 2h07 no Acre. E eu recebo neste terceiro bloco do programa o presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista mais uma vez. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo aqui, presidente. E a gente já começa falando sobre... Já posso falar numa retomada da indústria acreana nesse período de pandemia? Ainda não passou a pandemia, mas a gente já pode falar no pós-pandemia. Já começou a melhorar o cenário? Ou ficar menos pior? Eu acho que essa colocação é mais apropriada. A ansiedade é muito grande, né? A pandemia trouxe uma reflexão muito grande para todos os empresários, independente do segmento que ele ocupa. E é o papel das nossas instituições, né? Não falo somente do setor industrial, mas das outras também, tem a obrigação de trazer números e dar as informações para criar um pouco de ânimo para todo mundo, saber que o pior momento já passou, mas que a gente precisa fazer uma reflexão, um estudo, se preparar novamente para esse novo momento, porque muita coisa mudou. Muita coisa mudou e muito se fala, e economistas, estudiosos, especialistas falam que o que dá resultado rapidamente é a questão de obras. E esse setor é um setor que também faz parte da FIAC, também está agregado dentro da FIAC. Esse setor já está mostrando alguma recuperação para a gente poder ficar otimista, principalmente com relação à geração de empregos? Quase sempre quando a gente discute uma retomada da economia, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, a base sempre dessa retomada é a construção civil. Porque ela agrega mais mão de obra e ela agrega também outros setores da economia e isso facilita a distribuição de renda. Mas no nosso estado, nós precisamos de muito mais do que o que a gente vê hoje. A iniciativa privada, ela também teve inúmeros problemas em função da pandemia, porque os insumos que nós trabalhamos aqui, 90% são importados. E nós tivemos uma elevação muito grande do insumo do aço e do cimento e de todos os derivados do petróleo, e isso encareceu demais. Mas hoje a gente pode dizer que um pouco mais animado do que o ano passado, lógico que a gente não tinha condições de observar quando a gente teria uma condição melhor, mas a gente já se sente um pouco mais estimulado a chegar no final do ano aí com uma perspectiva de melhoras para 2022. Até porque o ano de 2022, para quem está à frente do Estado, para quem está à frente do governo federal, tem que apresentar alguma... Mostrar serviço, Mostrar serviço, e a geração de emprego para ela imediatamente, ela ataca aqueles indicadores sociais mais que trazem maior depressão para a população. Então é importante dizer que a construção civil pode ajudar sim. Ô, presidente, a gente estava até comentando no bloco anterior, que eu conversava com o deputado estadual Daniel Zen, sobre uma situação que tem causado transtorno na região de fronteira, na região aduaneira ali em Assis Brasil. Muitas empresas que estão exportando para o Peru, que passam por aqui e vão em direção ao Peru, estão tendo que ficar carretas paradas lá por até 5 dias, aguardando a liberação principalmente do MAPA, que é um órgão federal. Tem a Polícia Federal, tem a Receita Federal, mas não tem técnicos do MAPA lá para poder fazer essa liberação. A FIAC tem acompanhado esse problema porque envolve indústria, envolve questão de exportação, que faz parte também de todo esse conglomerado. É verdade. Desde 2016 a gente acompanha toda essa situação da fronteira. É uma situação que não é nova, né? A questão do técnico do MAPA, a gente já teve visitas do senador Petecão, de outras autoridades parlamentares federais, o governo do estado, mas eu posso dizer que a situação já foi mais crítica, né? Nós tivemos então em 2018 que sair com uma proposta que ela levou até 2019, que foi a internalização de todos os produtos que vinham do exterior ou vice-versa, que eles fossem feitos toda a parte de desembaraço com a ajuda de Brasileia, porque tem uma estrutura melhor. E com isso a gente conseguiu, junto com a Receita Federal, um trabalho da nossa federação realmente, porque nós temos um projeto lá que chama Plano da Cultura Exportadora, né?
E a gente agrega inúmeros setores lá e fazemos essa discussão periodicamente com a Receita Federal. E nós conseguimos que a Receita fizesse a recuperação daquele edifício que fica em Assis Brasil. Mas isso não é suficiente. Hoje a gente tem aquelas instalações melhoradas, sob o ponto de vista físico lá, mas ainda temos essa necessidade, que é uma falha que nós, inclusive, precisamos atacar urgentemente. Porque com a pandemia houve uma mudança radical do ponto de vista do presencial. Eu acho que, de alguma maneira, o mapa não está olhando como deveria para aquela situação que não é de agora. Não é uma situação nova. E por falar em ligação Acre-Peru, Brasil-Peru, passando aqui pelo nosso estado, está em discussão o projeto da estrada que liga Cruzeiro do Sul a Pucallpa, Peru. Como os empresários, o setor da indústria tem visto essa proposta? Gerou uma expectativa grande? Nós somos um dos estimuladores dessa proposta, até porque a gente precisa repensar todos os caminhos de desenvolvimento desse estado, né? Sou um sonhador, acredito que nós temos uma opção que vem pela 317, passando por Assis Brasil. Ela não deixa de ser importante, porém pouco explorada, inclusive a gente tem... Por que será que não deu certo? A gente esperava tanto dessa ligação, ô presidente. É um conjunto de situações que a gente precisa avaliar com muito cuidado, porque houve um investimento político muito grande do ponto de vista do Brasil naquela oportunidade lá no Peru, que foi um trabalho muito bem feito, mas o mesmo trabalho não foi feito na parte do Brasil. Diga-se de passagem, nós estamos hoje com a construção que seria um complemento dessa proposta, que é o Anel Viário de Brasileia, uma ponte que pudesse passar todas as carretas, uma proposta que deveria ter tratado já com relação a um pavimento mais seguro para 317 e, lógico, né, outros investimentos ao longo da BR para a gente não virar só um corredor. E aí acho que faltou um pouco dessa proposta ser discutido com o empresário local, com empresários de fora, para a gente poder agregar o maior número de opções ali, para a gente ter exatamente o que a gente gostaria. Porém... Dá para corrigir isso agora, por exemplo, pensando nessa estrada Cruzeiro-Pucallpa? Não temos outra opção. Pucallpa é uma solução justamente porque nós não temos a dificuldade que eu ia citar agora. Pelo lado de Assis Brasil, a gente tem a cordilheira que necessita fazer ajuste desses transportes, né? Por outro lado, pelo lado da questão de Cruzeiro do Sul, a gente já tem imediatamente ali Pucallpa, que é um centro que, inclusive, nós fizemos questão de, junto com outros empresários, estimular uma visita empresarial, fomos muito bem recebidos pelos peruanos e estamos muito otimistas que agora a gente consegue pelo menos entrar numa discussão que a gente possa levantar os custos para fazer as avaliações exatamente do que é necessário e quais são os prejuízos que a gente pode ter do ponto de vista econômico se a gente mudar essa rota. Porém, é uma discussão que leva muito para o lado ambiental, aquela questão que quase sempre é tratada com uma comoção muito maior em função de todas as pressões internacionais, mas nós temos que pensar na comunidade de Cruzeiro do Sul, de Juruá. Juruá é uma jazida de minérios ali que a gente precisa explorar. A BR-364 não dá essa condição, eu digo isso porque nós estamos acompanhando também essa logística. É praticamente impossível você pensar no desenvolvimento se você não tiver essa logística de forma compatível. Então a gente trabalha com todas as possibilidades, não é só a BR da Pucallpa para Pucallpa que vai ser a solução, a gente precisa de outros investimentos, não é só chegar e abrir a trilha, não é assim. A gente precisa pensar no afondegamento do aeroporto de Cruzeiro do Sul, mas se a gente não começar a discutir isso agora, quando é que a gente vai fazer? E aí manter todo mundo sempre muito apreensivo com relação ao isolamento de uma BR que não tem os cuidados que aí o povo acreano precisa, é o nosso dilema. Vem muita discussão aí pela frente sobre essa questão ainda. Presidente, está sendo sediado aqui em Rio Branco um encontro muito importante reunindo representantes de empresas dos polos moveleiros de todo o estado. O que o senhor poderia nos adiantar? Termina hoje, né, esse encontro. Que de positivo que já se tirou desse encontro aqui na capital? A princípio, o ponto positivo é a gente poder estar reunindo novamente, presencialmente, para poder fazer esse debate, fazer a autocrítica do setor. Mas o setor moveleiro é um dos setores mais importantes da economia da base industrial do nosso estado, né? Nós vimos trabalhando já há bastante tempo a legalização da matéria-prima. Esse é um problema que a gente vem enfrentando há bastante tempo, em função de várias exigências da questão ambiental.
e a gente acredita que avançamos o suficiente para estarmos hoje começando a fazer essa discussão do ponto de vista da organização, da gestão desses empresários. São microempresários, na sua maioria, precisam de apoio do governo, das prefeituras, mas acima de tudo precisam do apoio de uma instituição como a nossa, que se preocupa de ir lá, fazer um levantamento de quais são as necessidades, mas também discutir como a gente pode melhorar o ambiente de negócio dele. E aí a gente tem tido um apoio do governo do estado e também agora das prefeituras, a gente pretende avançar, porque quanto mais demanda para o setor, mais eles conseguem se planejar, mais eles têm expectativa e com isso a gente consegue organizar o setor. São quantos polos ao todo no estado, presidente? O senhor lembra de cabeça? Nós temos polos realmente moveleiros em torno de 8, né? Mas a gente concentra hoje naqueles que estão mais estruturados, que receberam investimento do governo passado, tem uma mancha ou outra de setores organizados ali, mas presencialmente a gente está trabalhando com Rio Branco, Cruzeiro do Sul e estimulando a criação dos núcleos em outras regiões para que a gente possa então voltar nesses polos com a ajuda do governo do estado e reestruturar. Porque quase todos, durante esse período entre a implantação e a data de hoje, foram desvirtuadas as suas finalidades. Então a gente precisa voltar lá e dizer, ó, você não pode morar dentro do polo, você não pode trabalhar com outra atividade que não seja industrial. Então isso é o trabalho que a gente vem fazendo. O que preocupa para a gente realmente é que nós temos muita matéria-prima, a gente precisa fazer a exploração dessa matéria-prima de forma consciente. Para isso a gente precisa educar o nosso empresário de que vale a pena ele se regularizar para a gente caminhar dentro de um processo que é uma esteira. Né? É porque nós temos matéria-prima, temos profissionais capacitados para fazer o trabalho, está faltando essa assessoria mesmo, né? Exatamente. E aí a gente conta hoje com o apoio do Sebrae, né? Eu também sou presidente do Conselho do Sebrae e a gente colocou como meta para a gente investir o máximo possível para que o recurso chegue lá na ponta. E isso se faz através de consultoria, se faz através de trabalho de levantamento da situação de cada um, a verificação da necessidade tanto de um apoio econômico como de gestão para esses empresários, uma espécie de consultoria para eles entenderem qual é o papel do empresário, toda a questão burocrática com relação à empregabilidade desse operário que ele coloca lá, os riscos, enfim, não dá para você ser mais amador, nós precisamos profissionalizar nosso empresário. Até porque é um produto que pode carregar um valor agregado muito grande, né? Porque isso é um produto, você vai vender lá no exterior, falando assim da forma mais popular, para que nos entenda quem está em casa, você chega lá com um produto no exterior, diz, não, ó, isso daqui vem lá da Amazônia, com o selo da Amazônia, com o selo de sustentabilidade, tem um valor agregado muito grande esse produto. Muito grande. E é isso que é o nosso objetivo, né? E pode ser o nosso diferencial aqui, né? Eu acho que deve, porque não é só... Nós estamos falando do exemplo da matéria-prima da madeira, mas nós temos outros produtos de origem florestal que agregariam muito valor se processados aqui dentro. Eu não consigo entender como é que um estado, ou qualquer outro estado, consegue crescer vendendo matéria-prima. Eu não acredito. Eu imagino que a gente precisa investir o mais rápido possível em tecnologia, ensinar o nosso povo a fazer com muita qualidade, porque nós temos essa mão de obra aqui. Com tanto de boi que a gente tem aqui, como é que a gente não faz um sapato, presidente? Pois é, nós estamos buscando parceria, conseguimos o apoio do governo Gladys Cameli em 2020, nós criamos um movimento chamado Reage Indústria e botamos na rua um processo de fazer uma autocrítica da nossa posição enquanto empresas, enquanto empresários interessados, e a gente também buscou motivar o governo a fazer o investimento e acreditar que nós precisamos de um ambiente seguro. E foi isso que a gente fez. Lá no Parque Industrial, nós estávamos há bastante tempo abandonado. E hoje, com os investimentos que a gente fez lá de fechamento, a questão de recuperação do pavimento, não temos mais nenhum lote desocupado. Todos eles já estão lá ocupados. E isso é muito gratificante. Isso é muito bom e com o avanço da indústria todos nós ganhamos.